Saudações a todos que nos acompanham. Hoje nós iremos falar sobre o uso de remédios e também daquelas substâncias, aquelas substâncias recreativas. Vocês entenderam com os gestos e com o que eu estou querendo dizer, não é verdade? Algumas palavras nós não podemos usar aqui no vídeo e nem no título do vídeo, caso contrário o YouTube acaba bloqueando a conta ou derrubando o vídeo. Sobre este assunto, que também é muito importante, iremos falar neste vídeo. Em alguns vídeos eu fiz comentários de que quando o corpo está machucado, como por exemplo um dedo quebrado, o braço quebrado, a perna quebrada, certo? Um braço enfaixado, um cotovelo deslocado, um ombro deslocado, tá? Ou então quando você tem uma ferida aberta que ainda está controlando o sangramento, tá? Por exemplo, você se cortou ontem e a ferida ainda está bem aberta, exposta. Digo exposta é porque mesmo com o curativo, se você tira o curativo, você enxerga a carne ali, ok? Então, quando você está nesta situação ou com o corpo muito debilitado, como você recém saiu de uma cirurgia, ok? A cirurgia foi bem simples, ficou só um buraquinho pequenininho, mas o seu corpo está fragilizado. Então, nestes momentos, você não deve trabalhar espiritualmente, ok? Ou então também, como por exemplo, nós temos aquelas pessoas que acabam fazendo plantão, tipo 12, 24 horas, antes do corpo descansar, você não deve trabalhar espiritualmente. Agora entenda, nós estamos falando de você trabalhar, não de você presenciar, não de você ajudar, não de você testemunhar, ok? É diferente. Nós estamos falando de você, o operador, você, o executor, você, a pessoa que está manipulando as energias. É neste sentido que nós estamos falando que você não deve trabalhar espiritualmente. Agora, se você quer ir presenciar, se você quer ir ajudar, se você quer ir participar, aí o assunto é diferente. Neste caso, você deve buscar a orientação, a resposta da pessoa a qual está dirigindo aquele ato espiritual, pois ela que vai dizer a você se você pode presenciar, se você pode participar, certo? Então vamos lá. Quais os tipos de remédio eu posso tomar sem perigo de eu cometer algum erro, esquecimento, ou simplesmente me dar um branco ali na hora e eu me esquecer o que eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer? Vamos entrar neste detalhe agora. Remédios para a dor que não são relaxantes musculares. Totalmente permitido, tá? Como por exemplo, dipirona, paracetamol, aspirina, Toragesic, tá? Então esses remédios, eles não afetam a sua capacidade psicológica, não afetam a sua capacidade motora. Eles só vão agir ali na dor. Beleza, tranquilo. Ah, eu meio que torci meu braço aqui, foi lá e passou uma pomada, um spray. Tranquilo, sem problema algum. Agora, aqueles remédios que são relaxantes musculares ou que provocam sono, um sono repentino, como por exemplo aqueles remédios que nós tomamos para gripes e resfriados, muitos deles acabam te dando um sono de uma hora para outra. De uma hora para outra a pessoa, não sei o que aconteceu, me deu um sono, e você começa a meio que se perder no pensamento. Então, estes remédios, principalmente relaxantes musculares, você não deve usá-los antes de você executar algum procedimento espiritual. Agora, remédios como, por exemplo, anti-inflamatórios, como diclofenaco, nomacelina, como é que é? Ah, me esqueci o nome agora. Numesulida, tá? Uma coisa assim.
Tá? Qualquer tipo de anti-inflamatório não tem problema, ok? Mas aqueles remédios que são relaxantes musculares, como citratos, né? Citrato disso, citrato daquilo, relaxante muscular, qualquer relaxante muscular, não use quando você vai executar atividades religiosas. Porque esses remédios, eles vão afetar a sua mentalidade e vão afetar o seu raciocínio junto com a sua habilidade motora. Sendo assim, os riscos de você cometer um erro ou até se machucar são grandes. Vou dar um exemplo bem básico para vocês, tá? Eu faço sacrifícios, vários sacrifícios todas as semanas de animais variados, certo? Então, teve um dia que nós estávamos fazendo o sacrifício de um bode e o bode ele tinha um chifre bem fininho. A ponta do chifre era quase um espeto, tá? Estávamos ali fazendo o sacrifício do animal. Como o animal ele estava bem calmo, tranquilo, já com a jugular furada, ele estava bem tranquilo, eu larguei o chifre dele e fui segurar a orelha, porque ele tinha uma orelha muito grande e a orelha estava quase escorregando para bater no sangue, tá? Então eu fui segurar a orelha dele. E do nada, quando eu vi o rabo dele, fez assim, e aí ele vai se virar. Quando eu pensei isso, ele já deu uma virada com a cabeça. Foi só o tempo de eu dar uma tastaviada para o lado. Assim, ó, foi 1 milímetro. Ele rasgou a minha camisa. O chifre dele pegou a camisa, furou, e aí quando ele deu a puxada, rasgou a camisa. Não deu tempo. Agora, imagine se eu estivesse sob o efeito de um relaxante muscular ou um remédio que tivesse desacelerado os meus movimentos. O que iria acontecer? Ele tinha rasgado a minha barriga. Entende? Este é um assunto. Outro assunto também é, quando você está fazendo o sacrifício, você precisa ter uma atenção muito grande. Porque os animais, cada animal, por mais que você já tenha feito o sacrifício, por mais que você tenha experiência, cada animal é único, assim como nós, seres humanos. Nós temos animais que são bem agitados antes do sacrifício e na hora do sacrifício é assim, ó, tranquilíssimo, tranquilíssimo, mas nem se bate. Agora outros animais que, por exemplo, são bem quietinhos, bem mansos, bonitinhos, mas na hora do sacrifício, depois que a jugular for furada, aí ele entra em desespero. Então você tem que controlar a cabeça do animal, controlar a faca, cuidar para não se cortar, cuidar para não cortar a pessoa que está segurando o animal. E isto é muito importante. Por mais simples que possa aparentar, se você está com suas habilidades motoras reduzidas, com seus reflexos atrasados, você poderá causar um acidente para você, para as pessoas que estão ajudando. Você poderá também fazer com que as coisas sejam feitas erradas. A sua mentalidade ela não estará 100%. E, como eu sempre digo, a parte psicológica e a parte sentimental, elas devem estar em harmonia, em sintonia, devem estar o mais neutra e o mais concentrada possível. Se você estiver com a capacidade mental reduzida, desacelerada, então você poderá esquecer alguma coisa ou fazer algo errado sem que naquele momento você perceba. Mas depois que o efeito do remédio passar, você vai perceber, aí já é tarde. Talvez você perca tudo aquilo que você investiu, o dinheiro, o tempo e a expectativa. Agora, vamos falar sobre bebidas alcoólicas. É possível o consumo de bebida alcoólica antes de executar um procedimento espiritual? Depende de 2 fatores. O primeiro fator é a quantidade. O segundo fator é aquela prática espiritual, ela aceita bebida alcoólica, ou seja, você usa a bebida alcoólica como oferenda, como parte do processo, não naquele processo exatamente, mas vou te dar um exemplo. Demônios, eles aceitam como oferenda a bebida alcoólica, então, sim, seria possível. Exus, pombagiras, sim, seria possível. Não que você estará usando bebida alcoólica naquele ato, mas se dentro daquela prática espiritual é utilizado bebida alcoólica.
Um ponto resolvido. O segundo ponto é a quantidade. É inegável. Dependendo da quantidade de bebida, a pessoa vai ter a sua capacidade mental reduzida e as suas habilidades motoras estarão comprometidas, certo? Então eu digo o seguinte, eu mesmo, dependendo do tipo de procedimento que eu vou executar, eu mesmo, até quando eu vou fazer os meus agradecimentos, principalmente quando eu vou fazer os meus agradecimentos, às vezes eu tomo uma dose de uísque, eu tomo uma caipirosca, tá? Eu tomo uma cerveja, ok? Uma dose de uísque, não meia garrafa de uísque, uma caipirosca. O que é uma caipirosca? É uma caipira feita com frutas. Uma caipirosca de morango, uma caipirosca de maracujá, tá? E uma caipirosca é um copo pequeno, não um balde, certo? Uma cerveja, não meia dúzia, uma dúzia. Isto faz com que o teu corpo fique mais relaxado, você fique mais solto, tranquilo, sem problema algum, desde que aquela prática espiritual tenha o uso de bebida alcoólica dentro dela. Tranquilo. E seja apenas ali, um tira-gosto. Não algo para matar sua sede, para matar sua vontade. Quer matar sua sede, matar sua vontade? Espera terminar o trabalho e vai encher tua cara. Mas agora, antes do trabalho, não. É perigoso para você, para as pessoas que estão ao seu redor. E se você estiver executando para terceiros, também é perigoso você estar simplesmente jogando todo aquele tempo, todo aquele dinheiro fora. Porque dependendo do erro cometido, ou dependendo do que você deixa de fazer, realmente você poderá estar jogando tudo fora, não ter utilidade para nada. Chegando agora na parte final de nosso vídeo, vamos falar sobre as substâncias recreativas. Vocês entenderam quando eu falei lá no início do vídeo, né? Então, eu tive um religioso, tá? Um bruxo, lógico que eu não vou dizer o nome dele, né? Mas eu tive um bruxo que pegou e me disse, Barão, eu tive que usar um pó, vocês entenderam, né? Tive que usar um pó para mim ter coragem de fazer aquela evocação. Teve que usar um pó para ter coragem de fazer evocação? Teve que usar um pó para ter coragem? Não, só um pouquinho, meu amigo. Você não precisa ter coragem, você precisa ter vergonha na cara. Exatamente, foi isso que eu disse para ele. Você não precisa ter coragem, você precisa ter vergonha na cara. Qualquer tipo de atividade espiritual, ela está disposta ao quê? A te proporcionar a saída da zona de conforto e você evoluir mentalmente, espiritualmente, até mesmo fisicamente. Então, você, ao estudar uma prática espiritual, você, ao se dispor a executar um procedimento espiritual, a primeira coisa que você precisa ter é autoconfiança, acreditar no ensinamento que você recebeu e ter coragem de ir em frente. Isto a espiritualidade te oferece, a oportunidade de você acreditar em si mesmo, ter confiança no invisível e fazer acontecer. Agora, se você não consegue dominar a si mesmo, como você vai querer dominar o destino de outras pessoas? Como? Então, o uso de substâncias recreativas, certo? Como aquelas substâncias, estas realmente, mesmo que seja pouco, elas poderão te dar coragem, ânimo de executar aquele procedimento que você tem medo de executá-lo, mas acredite, sendo uma, duas, três, da terceira vez em diante, terceira, quarta vez, a sua mente vai começar a criar bloqueios e você vai esquecer até mesmo do que iria falar. Vai chegar em algum momento que a sua mente vai travar, porque aquela substância, ela não foi criada
para a pessoa ter estímulos e executar procedimentos sérios e calculados como este. Ok? Então seria a mesma coisa que um cientista, um químico, ele pegar e usar uma dessas substâncias para tentar encontrar a cura do câncer. Tem lógica? Não, não tem lógica. Porque essas substâncias, elas vão agir fazendo com que a tua mente esteja em um outro estado, em outros gatilhos. Com certeza absoluta. Isso eu já atendi outros mestres, outros religiosos, né, que acabaram no início de sua trajetória usando desta bengala, vou chamar dessa bengala, dessa muleta, para criar coragem e até mesmo para atender pessoas. Era a primeira vez que eu ia atender uma pessoa, eu estava tão nervoso que eu precisava de algo para relaxar. Poxa, meu amigo. Então, você tem que entender o seguinte: quando você está iniciando suas atividades, iniciando naquela trajetória, lógico, você vai ter medo de errar, você vai ficar procurando onde você errou, você vai procurar mais aonde você errou e no que você pode errar, do que ficar ali entusiasmado de ter conseguido executar aquele procedimento. Mas isso é praticando, errando e aprendendo com seus erros. Não que você vai errar no início. Não, tem pessoas que fazem tudo certinho desde o início. Beleza, mas é isso, é controlando o seu medo, controlando os seus sentimentos e, se você cometer algum erro, aprender com os seus erros. E não tenha vergonha de estar uma pessoa presente ali. É a primeira vez que eu vou fazer uma consulta. Eu fiquei com medo de errar na abertura da consulta. É a primeira vez que eu ia atender, fazer um feitiço para aquela pessoa ali do meu lado. Eu fiquei com medo de errar a chamada, de errar ali na montagem do trabalho. Não tenha medo disso. E também não tenha vergonha de estar com papel ali, com tudo escrito, o que fazer, o que falar. É assim que se começa. Então, não use. Quer saber o tipo de substância você não deve usar quando você for executar procedimentos religiosos? Toda e qualquer substância que recomenda-se não dirigir e não operar máquinas pesadas. Então, se está lá na bula do remédio, não dirigir e não operar máquinas pesadas, com exceção, daqueles remédios para dor, como eu falei, o Toragesic, o Dipirona, paracetamol, porque se não me engano o Toragesic ele recomenda de não operar máquinas pesadas, e dirigir, certo? Mas aquelas substâncias mais fortes que recomendam isso, então você não deve usá-las antes de executar o seu procedimento religioso. Agora você que tem alguma doença, que tem algum problema de saúde, que necessita usar opioides, opioides são tramadol, Vicodin, oxicodona, morfina, tá? Esses remédios, eles também atuam na parte psicológica, tá? Na parte mental. Porém, a pessoa que já está há mais de 2 meses com o uso de opioides, uso regular de opioides, porque ela tem algum problema de saúde ou ela tem alguma dificuldade na saúde e precisa desse tipo de remédio, sem problemas, porque o organismo dela já está acostumado naquela rotina de ter aquele opioide agindo na mentalidade dela, certo? E aquelas pessoas que têm problemas de bipolaridade, tomam remédios controlados para a parte psicológica, também elas podem continuar normalmente com o uso de seus remédios. Nós só recomendamos que a hora de tomar o meu remédio é às 18 horas. Então, vá trabalhar às 21, ou vá trabalhar antes de tomar o remédio. Assim, você evita qualquer tipo de desregulamento que você possa ter na medida que esse remédio está ali nos efeitos mais fortes dele, tá? Basicamente é isso, meus amigos. Espero ter ajudado de alguma forma e fica aqui o meu fraterno abraço. Anda mambo do can mage baram.